Olá, meus amores, tudo bem? Tia tá voltando aqui com vocês hoje e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o tema que a gente está estudando nos nossos cultos domésticos, né? Tia mostrou no último vídeo que a gente vai estar estudando, né, nesse mês sobre esse material, que são os milagres de Jesus. E mais uma vez eu quero agradecer ao pessoal do Clube Discipular, em especial ao Eduardo e a Maiara, que cederam, né, tão gentilmente que a nossa igreja, as nossas crianças pudessem estar utilizando esse material nesse período de quarentena em casa. E aí, nessa primeira semana que a gente está utilizando esse material, nós vamos falar sobre um milagre que Jesus executava várias vezes durante seu tempo aqui na Terra, que era sobre os milagres de quê? Os milagres de cura. E aí nós vamos falar hoje sobre alguns milagres de cura que Jesus fez. Mas antes disso, nós vamos ler juntinhos um texto que está na Palavra de Deus, que está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 4 a 6. A Bíblia fala o seguinte: Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Então, nós vamos repetir hoje o versículo número 6, que está em Mateus 11, versículo 6. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. De novo? E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Mateus 11, versículo 6. Nós vamos primeiro falar o que é milagre. Milagre é uma coisa muito especial que acontece e que não é qualquer um que pode se fazer. E um dos milagres que acontecem são as curas. E cura de quê, tia? Cura de uma enfermidade, de uma doença, por exemplo. Na época de Jesus, a Bíblia relata vários casos de que Jesus ele curou as pessoas. E a própria Bíblia fala, o próprio João fala que se ele fosse escrever e citar todos os casos que Jesus operou com a cura, que não teria folha suficiente para poder relatar tudo o que foi feito por Jesus. Então, nós vamos estudar alguns casos que Jesus operou com a cura, certo? Primeira coisa, numa coisa que parece aparentemente simples. Por exemplo, quem aqui já ficou doente e já teve febre? Acho que todo mundo aqui já ficou doente e teve febre, não foi? Às vezes a gente fica gripado, com a garganta inflamada, e aí dá aquela febre na gente, um mal-estar, a gente não consegue levantar, comer direito. E a Bíblia conta uma história que Jesus chegou na casa de Simão Pedro e que estava lá a sogra dele. E que a sogra dele estava muito doente, deitada e com uma febre muito alta. E a Bíblia conta que Jesus, ele chegou próximo à cama e ele ordenou. O que é ordenar, tia? Ele mandou que a febre fosse embora, que a febre cessasse, que saísse daquela mulher. E a Bíblia conta que imediatamente, na mesma hora, que a febre sumiu e que a mulher se levantou e começou a servir. Outro caso que é contado na Bíblia sobre os milagres de Jesus é sobre a cura de um cego. O que é um cego? Cego é uma pessoa que tem um problema nos olhos e ele não consegue ver. Todo mundo fecha o olho. Imagina como se fosse alguém, se você fosse alguém que enxergasse o mundo todo com os olhos fechados. Você não conseguiria ver as luzes, as cores, o detalhe das flores. Sempre você ia ver como se estivesse tudo escuro, tudo preto. Essa é a sensação que uma pessoa cega tem. E a Bíblia conta sobre a cura de um cego. A Bíblia conta que Jesus estava passando por Jericó e que lá em Jericó havia um cego, e o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. E que quando Bartimeu começou a ver um alvoroço de pessoas andando e uma multidão próximo ali, e quando ele ouviu que passava por ali era Jesus de Nazaré, que ele começou a ficar doido, que ele começou a gritar muito, porque ele sabia que em Jesus havia poder. E a Bíblia conta que ele gritava, quando ele começou a saber que era Jesus, ele começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha
compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas que estavam próximas mandavam ele, ó, cala a boca, cego, cala a boca. Só que Jesus ouviu e mandou trazer aquele cego até ele. Quando trouxeram o cego até ele, Jesus simplesmente perguntou para ele assim, o que queres que eu te faça? E ele falou com Jesus, que eu torne a ver, Senhor. E aí Jesus falou, você está curado porque a tua fé te salvou. Vá em paz. E aí, crianças, a partir desse momento, ele começou a ver e foi embora feliz e curado, porque ele teve fé que através de Jesus ele poderia ser curado. Outro caso que a Bíblia conta de cura, de um milagre de Jesus, foi de um paralítico. O que é um paralítico? É uma pessoa que ela não consegue andar, ela tem algum tipo de dificuldade, ou que ela nasceu com aquele problema, ou foi adquirido, por exemplo, por um acidente, ou algum tipo de doença que teve. Que aí o que acontece? A pessoa não consegue se locomover, ela não consegue andar. E a Bíblia conta que havia um paralítico, e aí Jesus estava reunido com vários intérpretes da lei, fariseus, pessoas que vieram, sábios que vieram de diversas regiões, e Jesus estava falando ali numa casa, e que aí tinha tanta gente, que tinha esse paralítico e os amigos dele que queriam ver Jesus, porque eles sabiam que Jesus poderia curá-lo. Mas eles não conseguiam entrar na casa, porque a casa estava muito cheia, muito cheia. E sabe o que eles fizeram? Eles foram até o telhado da casa, subiram uma maca, uma caminha que eles colocavam o amigo dele, paralítico, em cima, e subiram até o telhado, abriram as telhas da casa e que desceram a caminha, que é a maca, com o doente, que na verdade era o paralítico, né, que não conseguia andar, desceram do telhado até lá embaixo, e a Bíblia conta que desceram esse homem na frente de Jesus. E que quando Jesus viu aquilo, falou, nossa, que fé que vocês têm. Os seus pecados foram perdoados. Que quando Jesus falou aquilo, crianças, aquele monte de sábio, um monte de intérprete da lei que estava ali, começou, ó, mas que abuso, como assim? Quem você acha que é para estar falando isso? Como assim seus pecados estão perdoados? Apenas Deus pode perdoar os pecados? Quem é você? Quem você acha que é para fazer isso? E aí, naquele momento, a Bíblia conta que sabe o que fez? Jesus falou, não, vocês vão ver que eu sou o Filho do Homem e que eu posso aqui na terra perdoar os pecados e posso até curá-lo. E aí, vocês vamos ver qual que vai ser mais fácil então, né? Se vai ser o quê? Eu mandar eu perdoar os pecados ou fazer ele andar novamente? E aí, Jesus falou com ele que ele pudesse levantar, pegar a cama dele e ir em paz, porque a fé dele e dos amigos dele tinha curado ele. E naquele momento, o homem que não andava, não conseguia sentar e andar. E aí, sabe o que aconteceu? Ele levantou e ó, foi embora feliz. Pegou a sua cama e foi assim como Jesus falou. Mais um caso que a Bíblia fala sobre cura, ele fala sobre Lázaro. Lázaro era um amigo muito íntimo de Jesus. E as duas irmãs dele também. Que eram quem? As duas irmãs? Marta e Maria. E a Bíblia conta que Lázaro estava doente. E Jesus não estava na mesma cidade de Lázaro. E Lázaro estava muito doente. E aí as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus, que estava numa cidade próxima, que Lázaro estava doente, que fosse ver Lázaro. E aí essa pessoa foi lá, esse servo foi lá avisar que Lázaro estava doente. Quando avisou Jesus, Jesus falou assim, certo, mas essa doença de Lázaro não é para a morte, é para a vida. É para que o nome do meu Deus, o Senhor, seja glorificado. E aí Jesus passou junto com os discípulos nessa cidade mais 2 dias. Ele não foi imediatamente para ver Lázaro. Quando Jesus resolveu voltar para ver Lázaro, ele chamou os discípulos e falou, nós vamos agora voltar para poder ver Lázaro, porque ele dorme. E os discípulos, mas Senhor, se ele dorme é porque ele está bem, né? Ele estava doente, não foi avisado, e se agora ele está dormindo é porque ele já está bem.
Então não precisa mais a gente ir lá. Esses dias a gente estava lá, Senhor, eles estavam querendo apedrejar você. Você está querendo voltar para lá de novo? Não, nós temos que voltar porque Lázaro, ele não está simplesmente dormindo. E ele explicou aos discípulos, apesar que eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, os discípulos o acompanharam e foram com ele. Quando estavam já entrando próximo da cidade, na entrada da cidade onde Lázaro morava, veio até ele Marta e já chorava muito, porque Lázaro já tinha morrido. E Maria ficou na casa. E aí Marta veio falar com Jesus. Jesus, Lázaro morreu, Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor podia ter ajudado ele, mas agora ele já morreu e estou sofrendo. E começou a falar com Jesus. E Jesus foi e pediu, falou com ela o seguinte: mas se você crê, ele vai ter a vida de novo. E aí ela ficou sem entender, não, mas eu creio. Falou, não, em mim você tem vida eterna. Se você crer, ele vai ter vida de novo. Chame Maria. E aí foram chamar Maria e foram até onde Lázaro tinha sido sepultado. Quando chegou lá, antigamente não se enterrava as pessoas igual hoje. Tem o cemitério, tem a cova. Tinha uma gruta, como se fosse uma caverna de pedra. Colocava lá dentro o morto e aí rolava uma pedra e fechava aquele lugar. Então ele chegou na frente da gruta e as irmãs de Lázaro começaram a chorar. Não, Jesus, ele está aí. Já tem 4 dias que ele morreu e Jesus pediu para tirarem a pedra. Não, Jesus, ele já deve estar fedendo o corpo dele. Já tem 4 dias que ele morreu. E aí sabe o que aconteceu? Jesus, tirem a pedra. E aí eles vieram, rolaram a pedra, tiraram da frente. E aí Jesus, a Bíblia conta que Jesus, ele não falou. A Bíblia fala que Jesus chamou forte e falou, Lázaro, venha para fora. E naquele momento, o homem que já estava morto há 4 dias, ele se levantou e saiu para fora. A Bíblia ainda fala que ele saiu com todos os panos enrolados nos braços e nas pernas, mas saiu com vida. Gente, se Jesus, naquela época, ele já operava milagres, ele operava um milagre de cura sobre a vida de tantas pessoas, por que Jesus ele não pode fazer a mesma coisa hoje? O mesmo Jesus que operou os milagres de cura lá na época que ele viveu aqui na Terra, é o mesmo Jesus de hoje. Ele tem todo o poder de operar cura e milagres nas nossas vidas. Hoje a gente tem vivido um momento bem difícil, mesmo sendo criança. Nós estamos vivendo um momento que todo mundo está ficando o quê? Fechadinho, presinho dentro de casa por causa da quarentena, né? A gente tem vivido um momento que no mundo todo tem aquele bichinho que a tia já conversou, que é o coronavírus, que ele tem viajado por muitas cidades do mundo e no Brasil também, e foi necessário que nesse período que a gente ficasse com as nossas famílias presos dentro de casa. Mas o mesmo Jesus que operou milagres naquela época, ele pode operar milagres hoje. Ele pode nos livrar desse vírus, ele pode curar tantas pessoas que já foram infectadas e adoeceram, mas não só por causa desse vírus. Esse mesmo Jesus, ele pode, às vezes, se você estiver doente e você confiar e crer, ter fé que ele pode te curar, ele pode abençoar e livrar você de uma febre, de uma gripe, assim como ele curou a sogra de Pedro. O mesmo Jesus, ele pode abençoar, por exemplo, a vida da sua mãe e do seu pai, que às vezes tem uma pressão alta, que tem um diabetes. Basta você crer. E a Bíblia fala que você crer, você pode orar e pedir isso a Jesus, e também pode chamar outras pessoas que creem em Jesus também para orar e ter fé, assim como você, que ele pode operar o milagre. Eu acho que esse tema foi tão bom para nós, para nos fazer entender que os milagres de Jesus, eles podem estar ocorrendo ainda nos dias de hoje. Podem estar ocorrendo na nossa vida e na vida da nossa família. Às vezes tem tanta coisa difícil acontecendo e a gente às vezes não entende direito, mas é porque tudo Deus tem um propósito. E aí Deus, ele está permitindo que isso aconteça para nos ensinar várias coisas.
Deus está permitindo que isso aconteça para ensinar, por exemplo, que nós podemos passar mais tempo juntos com a nossa família, que a gente pode valorizar e respeitar mais uns aos outros mesmo dentro de casa. Deus nos ensina já com esse tempo da gente ficar dentro de casa, todo mundo juntinho devido a essa doença, que o nosso consolo, o nosso refúgio não vem só do trabalho, não, nem do dinheiro, não. O nosso refúgio está no Senhor. A nossa proteção e o nosso cuidado, ele vem do Senhor. É Ele quem nos protege, quem guarda, é Ele quem nos dá o recurso para a nossa família, para a gente ter a comida em casa todos os dias. É o Senhor que nos dá a vida e que nos dá a saúde. Então, nós temos que valorizar o milagre da vida que Jesus dá e permite a nós nesse momento. Nós podemos agradecer a Deus por estarmos nesse momento saudáveis. E podemos e devemos, mesmo sendo crianças, pedir a Deus porque nós temos fé em Jesus, para que Ele cure, segundo o querer dEle, tantas pessoas que estão adoentadas nesse momento, estão no hospital. E não só aqueles que estão com o coronavírus, mas que às vezes estão com tantas outras doenças que estão espalhadas aí no mundo afora. Então, que nesse momento, nessa semana, a gente venha estudar e aprender em cima de cada milagre de cura que Jesus fez naquela época, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele curou na época de Lázaro e Ele pode continuar curando, mesmo hoje, mesmo agora, na nossa época. Vamos orar agradecendo a Deus por essa semana, né? Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra dele que tia fala e continua falando, né? Que ela é viva e eficaz e que ele continue nos ensinando a cada dia qual que é o propósito dele, qual que é a vontade dele sobre as nossas vidas. Amém? Vamos fechar os nossos olhinhos. Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por mais uma vez estarmos aqui juntinhos, podendo falar com o Senhor, podendo aprender um pouco mais a sua palavra. Nessa hora nós queremos agradecer porque nessa semana nós temos estudado sobre os milagres do Senhor e iniciamos aprendendo sobre os milagres de cura do Senhor. Nós entendemos que o Senhor é o mesmo que curou antigamente e o mesmo que pode curar hoje. E nós te pedimos e suplicamos que o Senhor venha fazer a sua vontade na nossa vida e no nosso meio. Que se for da vontade do Senhor, o Senhor venha derramar cura sobre a vida de tantas pessoas que estão sofrendo com essa doença, que é o coronavírus. Nós pedimos também que o Senhor venha estar curando, segundo o seu querer, Pai, tantas pessoas adoentadas pelos hospitais, por tantos outros lugares espalhados pelo mundo. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha operar no nosso coração e nos mostrar qual é a tua vontade. Nos ensinar a cada dia, ó Pai, a entender que mesmo em meio a tempos difíceis, o Senhor ele tem um propósito e tem uma vontade sobre as nossas vidas, mesmo sendo crianças. Nos mostre, nos ensine e que o Senhor continue operando milagres do Senhor no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Que vocês possam estar estudando o restante dessa semana os demais milagres de cura. Na semana que vem a gente vai estar estudando outro tema sobre milagres. E que o Senhor venha abençoar você e a sua família, viu? Um beijo grande, da tia Sara. Tchau!